Gostaria de começar trazendo para vocês uma estatística. Essa pesquisa foi feita lá nos Estados Unidos. 1 em cada 3 cristãos pararam de assistir aos cultos online, diz a pesquisa, feita nos Estados Unidos, né? As pessoas começaram, mas 35% delas não persistiram, né? E por mais incrível que pareça, querido, 32% não frequentam mais nenhuma igreja depois que começou a pandemia. Isso é mais triste ainda, né? 32%. 35% dos cristãos ainda frequentam a mesma igreja. A nossa realidade no Brasil talvez não esteja tão distante dessa realidade nos Estados Unidos, haja visto que essa pesquisa foi feita com cristãos praticantes, né? Pessoas que confessavam a fé, praticavam, né, a celebração, enfim. E isso nos leva a uma conclusão muito óbvia, muito óbvia. Quando nós não permanecemos, é porque nós rompemos a aliança ou nós nunca tivemos aliança com o Senhor. E você vai entender por que dessa minha afirmação, né? A mensagem de hoje, dessa série, Quem é Jesus, para mim, está sendo a mensagem mais forte. Eu fui até, assim, pensei até em mudar, né? Falava com Deus e dizia, Deus, mas essa palavra, meu Deus do céu, é muito forte. Eu queria trazer uma mensagem diferente, né? Alguns até falam assim, pastor, esse tempo é um tempo assim, de trazer palavras de esperança, de motivação, de renovo. E eu tenho falado para eles que, na verdade, eu tenho compartilhado palavras com esse foco, né? Enfatizando isso daí. Mas, queridos, a Bíblia é a Bíblia, né? Nós não vivemos de mensagens para, né, subir o astral das pessoas. Nós vivemos de um evangelho puro, genuíno. Tem a palavra que é a palavra de Jesus que vai atingir o nosso coração, né? Jesus nunca pregou uma mensagem para poder satisfazer a nós. Jesus sempre pregou uma mensagem para transformar a gente. Amém, queridos? Para a glória de Deus. Então, o tema dessa mensagem é uma só carne. E talvez vocês tenham, mas como, pastor, uma só carne? O texto é um texto que muita gente conhece na hora que eu falar aqui, que está em Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 12, que é Jesus Cristo escrevendo, Jesus Cristo falando e comparando o reino dos céus. Ele diz assim, que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós, vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você está preparado? Creio que sim. Depois desse louvor maravilhoso na palavra, né? Eu creio que você está preparado, sim. E interessante, só para você esclarecer para você, talvez você não saiba, mas é uma palavra que não é comum no nosso dia a dia, nécia, né? A palavra nécia, as 5 que eram nécias, eram pessoas insensatas, sem sensatez,
né, eram as 5 virgens que ficaram para fora. Né? Por quê? Porque elas não se prepararam. Mas o que me chama a atenção no texto é que as 10 eram virgens. Ou seja, as 10 conheciam o noivo. Então aqui não se trata de alguém que não tenha aceitado a Jesus. Aqui se trata de pessoas que conheciam o noivo, que conheciam Jesus. Então aqui se trata de crentes que professam uma fé, mas que de repente não conhecem o Senhor desta fé. E aí nós vamos trabalhar exatamente em cima disso, para que você entenda porque todas elas se preparavam para o casamento. Né? E interessante, querido, que o fim não foi o mesmo para todas. Para 5, as nécias, as insensatas, o fim foi esse, ó. Eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Senhor, abra-nos a porta. Nós professamos a fé no Senhor. E Jesus disse para elas assim: eu não conheço vocês. Mas como que o Senhor não conhece a gente? É isso mesmo que você está ouvindo, você está espantado? Você está entendendo o texto? Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. Então eu vou ler um outro texto que vai esclarecer um pouco mais essa realidade. Muitos daquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, o erro. Né? Então perceba bem, querido, muita gente hoje faz muita coisa para Deus. Muita gente hoje crê em Deus. Muita gente hoje frequenta uma igreja. Mas muita gente hoje está sem óleo, não está preparado. E nessa noite o Senhor está dizendo para você assim, ó, tem que estar preparado. Porque quem é uma só carne, sempre vai estar preparado. Você está entendendo isso, querido? Muita gente hoje está fazendo muita coisa para Deus, para virar celebridade. Você vê no nosso mundo gospel aí, o que tem de celebridade, desponta celebridade todo ano, todo mês. Tem gente aí aproveitando a rede social e muitas outras coisas. E muitos crentes vão atrás dessas celebridades. Sabe, querido, fazer as coisas, né? Expulsar demônios. E olha que ele diz aqui, ó, nós pregamos o evangelho também do Senhor. Nós fizemos milagres em nome do Senhor, mas eu não conheço vocês. Essas palavras foram dirigidas, querido, a pessoas que não apenas só professavam a fé, não apenas só diziam assim, eu creio em Deus. Todos que estão aqui, os que estão em casa, muitos amigos de vocês, no seu trabalho, na sua família, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu sou cristão, não é? E muitos desses que você conhece, que expulsam demônios, fazem milagres, em nome do Senhor. E por incrível que pareça, a palavra é essa, a sentença é essa, eu nunca vos conheci. Então por que nós devemos ser uma só carne? O que tem a ver, pastor, uma só carne com quem é Jesus? Eu vou dizer para você. Uma palavra que muita gente não gosta e que não atrai as pessoas para a igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma pessoa que disse assim, pastor, Deus aprova o divórcio. Eu disse assim, não, senhor. Deus consentiu, mas Deus não aprova. Novo Testamento diz que Deus abomina isso. Por quê? Porque eles são uma só carne. Uma vez que é uma só carne, como é que você vai rasgar a carne? Uma só carne, irmão. Aí, eu quero trazer para você que em Gênesis 4:1, diz assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Aí, o que vem na nossa mente é o quê? Coabitou, é num sentido, você pensa assim,
coabitou, pastor, eles tiveram relação sexual. O homem e a mulher tiveram relação. Está errado. Aqui não se trata de relação sexual. Uma só carne não se trata de relação sexual. Relação sexual é uma consequência, não é uma finalidade. Entenda isso no teu coração, querido. Essa é a primeira vez que a palavra conhecer aparece nas Escrituras. Coabitar aqui vem do grego iada, que dá o sentido exatamente, querido, de conhecer pela experiência, se familiarizar. Então aqui a ideia aqui que Deus falou para Adão e Eva é que eles se coabitaram, eles se experimentaram, eles se familiarizaram, eles tiveram intimidade, abraço, sabe? Algo que acontece entre duas pessoas que se casam, que fazem uma aliança. Então, para poder, querido, eu ser uma só carne com o Senhor, eu tenho que, na verdade, ter a experiência que retrata o que é mais íntimo. O que é mais íntimo é esse conhecimento. E eu vou repetir aqui, não se trata de relação sexual, se trata de extrema intimidade. As pessoas têm intimidade com Deus? Eu não posso falar por vocês. Eu não posso falar. Eu posso falar por mim. Portanto, quando você vê essa expressão na Bíblia, lá no Novo Testamento, a expressão conhecer, ela tem um sentido de experimentar. De experimentar. Não é simplesmente de conhecer, ela não está ligada simplesmente à questão intelectual. Eu leio a Bíblia, pastor, mas você não experimenta o Deus da Bíblia. Eu frequento a igreja, mas você não experimenta o Deus da Bíblia. Eu celebro ao Senhor, mas você não tem experimentado. Eu quero perguntar aos crentes: quanto tempo que você não tem uma experiência com Deus? Há muitos crentes que muitas vezes tiveram experiência com Deus no dia que fizeram um encontro com Deus, de lá para cá nunca mais tiveram uma experiência com Deus. Ah não, eu tive, eu orei, Deus me deu uma porta de emprego. Deus dá porta de emprego para o justo e para o injusto, irmão. O sol nasce para todo mundo, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo isso? Ah não, eu tive uma experiência com Deus porque Deus me curou de uma enfermidade. Deus fez um milagre, pastor, na minha. Eu tive essa experiência com Deus. Deixa eu falar uma coisa: milagre, cura, não significa que você, querido, conhece a Deus. Porque senão vamos pensar, os 10 leprosos, os 10 foram curados, milagrosamente Jesus os curou. Mas quantos que ficaram com o Senhor? Somente um voltou para estar com o Senhor, para conhecer o Senhor. Eu quero andar contigo, eu quero conhecer o Senhor. Você está entendendo? Amém? Essa é uma verdade irrefutável, querido, incontestável. Não tem como você interpretar a expressão conhecer na Bíblia sem pensar em intensidade, em profundidade. O problema dessa pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, e eu creio que é uma realidade se fizer no Brasil, que durante essa pandemia muita gente se perdeu, se afastou, desanimou. Sabe por quê, querido? Porque eles, na verdade, creem em Deus, eles são até crentes em Deus, eles são até membros de uma igreja, mas, querido, eles não têm intimidade com Deus, então eles se perdem. Eles conhecem textos da Bíblia, mas se perdem. Veja o que diz João capítulo 17, uma palavra, conhecer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer. A vida eterna é em conhecer a Deus. Meu Deus, como é que faz para conhecer a Deus? A vida eterna é conhecer a Deus. Você conhece a Deus? O termo grego aqui utilizado, ele é usado num sentido mais amplo. Qual o sentido daí conhecer a Deus? É conhecer sem parar de conhecer, nunca parar. É um conhecimento constante. Todos os dias você está experimentando Deus na sua vida. Então é uma continuidade. Há um outro texto em João capítulo 8, versículo 32, que muita gente conhece: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Esse termo aqui, conhecer a verdade, vem do grego, que dá o sentido de um conhecimento progressivo, ou seja, de você crescer mais. Conhecereis a verdade. Na medida que você experimenta a verdade, você vai sendo liberto. É algo contínuo, é algo que amadurece, é algo que cresce. Então, aquele que se diz crente e não está crescendo espiritualmente, então ele não conhece a Deus, ele parou no tempo e no espaço. Eu sei que a palavra não é para dar aleluia nem glória a Deus. À medida que experimentamos mais, nós crescemos. Amém, queridos? E aí eu penso nessa pesquisa hoje. Eu penso mais nessa pesquisa hoje do que em qualquer outro momento. Por quê? Porque eu vejo que alguns se perderam por causa disso. Eles estavam linkados da verdade no templo e não em Deus. Então a primeira coisa, para eu ser uma só carne, eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que me familiarizar, eu tenho que conhecer, eu tenho que experimentar. Então eu estou com a minha esposa, eu tenho 32 anos de casado, né? E a gente não para de crescer, a gente não para de se conhecer, sabe? A gente já se conhece muito, mas sempre há algo novo para acontecer. Por isso que a Bíblia diz para nós assim: olha, a vida do verdadeiro crente é uma novidade de vida todos os dias. Todos os dias tem novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa realidade tem que ter intimidade, coabitar, conhecer. No hebraico, o sentido é se familiarizar, é experimentar. Segunda coisa, você tem que ser 100% radical, 100% Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, o meio termo é o mesmo que nada. Ou você é 100% ou você não é. Não tem meio termo. Não tem, pastor, porque é mais ou menos, porque eu estou assim mais ou menos. Não existe mais ou menos para Deus. Deus não quer esmola, irmão. Deus quer você por inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ou você é 100% ou você não é nada. Não tem como casar com a pessoa e ter reservas com essa pessoa, sabe? A minha vida é transparente para a minha mulher, porque nós somos uma só carne e vice-versa. Não tem como eu fazer uma aliança com Jesus e ter reservas. Não, isso aqui eu não quero fazer, não, isso daqui eu não posso, não, isso daqui... Não tem isso. Uma só carne, querido, é radical, é ser radical. Tanto é que Jesus disse assim: olha, você vai dar a vida pela tua mulher, aleluia. Isso é radical. E tem gente que fala assim: mas pastor, essa mensagem é muito radical. Tem gente que pode estar falando isso, ou pode vir assistir essa mensagem assim: bom, o pastor Marco Aurélio está sendo muito radical. Não tem gente que consiga fazer isso, ter uma vida assim com Deus. Vai e diga para Paulo, querido. Diga para Paulo que é radical, Paulo, ser preso, ser açoitado por causa de Jesus. Fala isso para ele. Diga para ele. Diga para Paulo assim: Paulo, você foi muito radical apanhar por causa de Cristo. Deus não quer isso de você não, Paulo. Chega para Pedro, diz para Pedro assim: Pedro, é radical você morrer de cabeça para baixo. Deus não quer isso de você não. Tem gente que fala assim, gente. Fala isso para eles. Aí vai dizer: Deus, pastor, tem gente que diz assim: Deus está sendo injusto, né, pastor? Porque fulano está sofrendo tanto por causa do Evangelho? É por causa do Evangelho? É por causa de Cristo? Deus é injusto? Sabe, querido? Eu quero falar assim: Deus é amor, mas Deus é justiça. E o amor de Deus tem um propósito. O propósito de Deus para a nossa vida é estar com Ele, independente se está bom, se está ruim, se está doente. Tem aquela música, aquela música, se estiver doente, está chorando, não é só chorando novo, não é aquele do outro, o outro lá que fala. Se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, é Deus; se curar, é Deus; se não curar, é Deus, entendeu? Se libertar, é Deus; se libertar, Ele é Deus. Mas tem gente que fala isso, é mais justiça. Gente, eu fico pensando assim: como é que o cara, né, com todo carinho, chamado de tal de João Batista, prepara o caminho para o mestre, batiza o mestre, e Deus permite aquele homem cortar a cabeça daquele homem, jogar
numa bandeja de prata, de uma filha de uma prostituta que pede. Como é que Deus deixa acontecer um negócio desse, gente? Gente, se Deus não tem amor, não. Ah, irmão, já ouvi isso muito crente. Ah, o pastor não tem amor, não. A igreja não tem amor, não. Agora você imagine. Você está entendendo? Você consegue me entender? Faz assim. Consegue me entender? Amém? Meu irmão, você está me entendendo? Então, a Bíblia diz que nós não fomos salvos somente para crer, não. A Bíblia diz que nós fomos salvos também para padecer por Ele. Padecer por Ele. Meu Deus, eu não queria pregar essa mensagem. Mas ela está no caminho nosso. Eu não posso me esconder dela. Aleluia. Não posso me esconder. Não podemos privar as pessoas do privilégio de viver intensamente, irmãos. E quando você olha para Paulo, era um homem compromissado, um homem dedicado. Um homem que falava com você uma palavra, Pedro a mesma coisa, Tiago a mesma coisa, João a mesma coisa. E outros irmãos, centenas de irmãos, milhares de irmãos. Meu Deus do céu. É necessário que estejamos dispostos a pagar qualquer preço. Não importa quanto custa. Não importa. Nós queremos a presença dEle, o sorriso dEle, aleluia. Queremos agradar o coração do Pai, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí você conhece um monte de crente aí, você conhece filho de pastor, filho de apóstolo, você conhece crente que está 10 anos, 15 anos dentro da igreja. Você vê um bocado de crente torto, distorcido, rebelde, insubmisso, e que eles se afrontam muitas vezes, se colocam dizendo assim, não, mas eu creio em Deus, eu tenho o meu pensamento. O seu pensamento não vale nada, porque o pensamento do Senhor é que deve prevalecer. Entenda isso no teu coração, se renda, meu querido. Se renda, seja uma só cara, seja radical mesmo, se entrega mesmo, sabe? Tem gente que pode pensar, mas isso é inalcançável. Rapaz, você acha que Deus vai criar o homem, salvar o homem, e pedir a ele para fazer algo que ele não pode fazer? A mesma coisa que chamar Deus de burro. Mas como a gente não pode falar de Deus, o cara vai falar do pastor, o cara vai falar da igreja, o cara vai falar do líder que foi. Então, chega para o irmão, como é que está a sua vida com Deus, sua vida espiritual? Está mais ou menos assim, não sei o quê, não está muito bom e tal. Rapaz, você precisa levar isso a sério na tua vida, né? E tal. Aí ele já começa lá do outro lado a pensar assim, mas o que você tem a ver com a minha vida, né? Aí o cara começa, ele acha, não, mas é muita pressão. Você imagine se falasse isso para Paulo, hein? Paulo é muita pressão. Paulo não vai não, Paulo. Você vai para Jerusalém, rapaz, tem morte lá te esperando, tem açoite, tem prisão te esperando lá. É muita pressão, não faz assim não, para fazer isso. Por causa de Cristo, por causa do Evangelho, faz assim não, é muita pressão. E na igreja está essa moda, né? É muita pressão, o cara quer me cobrar, o cara quer ver como é que está a minha vida espiritual. Como é que eu não estou? Rapaz, não é cobrar você não, querido. É amar você, é cuidar de você, é ajudar você, sabe? Agora, se você não quer ser ajudado, meu irmão, em nome de Jesus, deixa de anunciar que você é um crente. Deixa de falar para as pessoas que você é um crente. Fale para as pessoas assim, rapaz, eu até creio em Deus, mas ainda não consigo, sabe, servir esse Deus, seguir a esse Jesus, porque tem que ser muito radical, a turma é muito radical, sabe, o negócio, meu Deus do céu, é desse jeito mesmo, irmão. A coisa é firme, né? Mas tem que ser. Jesus muitas vezes era rejeitado pelos religiosos porque ele era muito duro. Ah, mas a palavra de Deus é mansa e suave. A palavra de Deus é viva e eficaz. E penetra até a divisão da nossa alma, juntas e medulas, para discernir. George Whitefield diz assim, nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para Deus. Você sabe quem foi esse cara? Sabe quem foi ele? Eu vou repetir a frase. Nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para Deus. Eu parabenizo irmãos que estão servindo, irmãos.
Mas eu quero dizer que não é o máximo. Mas eles estão servindo. Aos domingos eles vêm para cá, 4 horas da tarde, chegam aqui. Eles vão sair daqui 8h30, 9 horas da noite, servindo. Mas é o máximo isso? Não. Nós não demos nada ainda, irmão. Nós brasileiros vivemos numa nação abençoada por Deus. Aleluia. Não tem perseguição, sabe? Dentro da igreja que muitas vezes você está no discipulado, o cara acha que está te pressionando. É muita pressão, porque eles querem assim. Tá, não, não é que eles querem não. Porque quando você faz para Deus, tem que fazer o melhor. Ou você faz o melhor, ou você não faz. Se você acha que é pressão, então não faz, irmão. Você não está fazendo para homem? Você não está enriquecendo o homem? Seu pastor é rico? Eu sou rico da graça de Deus. Sou rico da presença de Deus. Eu sou sim. Ouso dizer que sou. Mas não sou rico materialmente. E tenho vou fazer 33 anos agora, semana que vem, dia 22 de agosto. Faço 33 anos que eu sirvo a Deus no ministério pastoral, como pastor. Poderia ser um homem rico, mas não sou. Pela dinâmica que existe por aí. Por quê, querido? Porque na verdade, deixa eu te falar uma coisa. Nós não servimos, nós não somos alguém para fazer isso. Pode ser que você até pense nisso. Esse homem que eu falei para vocês, George Whitefield, ele foi conhecido por acender um fogo de avivamento em um período gelado na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde igrejas estavam fechando. Sabe o que esse homem fazia? As igrejas fechadas, sabe o que ele fazia? Ele ia para o ar livre. Ele pregava para mais de 10.000 pessoas ao ar livre. Era o que esse homem fazia. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa, com todo carinho. Dizem que esse homem de Deus quase nunca pregava sem chorar. Além de só ler a Bíblia de joelho, ajoelhado. Esse homem tinha uma frase que atribuíram a ele. Olha a frase que atribuíram a ele: que o seu nome seja esquecido e apagado, na medida em que o nome do Senhor seja conhecido. Meu Deus do céu, que é isso, irmão? Eu vou citar outro homem, Evan Roberts. Esse orou a Deus, ele buscava duas coisas. Ele buscava ser cheio do Espírito e o avivamento no país dele, o país de Gales. Um certo tempo, quando ele estava orando, ele teve uma visão de Deus de 100.000 pessoas se convertendo no país. 5 meses depois, 100.000 pessoas haviam se prostrado diante do Senhor. Pensa nisso, irmão. É radical, diga assim, tem que ser radical. Aleluia. E eu poderia citar tantos outros avivalistas, no século XVIII, século XIX, no século XX, né? John Wesley, John Knox, enfim, tantos outros, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Só são algumas histórias de radicalismo, que eu comecei com Paulo, comecei com Pedro, comecei com João. Para você não dizer assim, ah, mas pastor, cadê radicalismo? A vida dos caras era radical, né? Hoje, irmãos, nós vivemos uma geração, infelizmente, mole. Não quer passar tempo com Deus. Uma geração que grita por avivamento, mas não quer pagar o preço junto com Jesus. Uma geração que quer resultados, mas não quer intimidade com Ele, mas quer resultado. Ser 100%, irmão, é ser radical mesmo. Amém? E quando nós somos com Ele, querido, nós somos assim. Amém, queridos? Nós somos assim, nós somos radical em tudo. Para Ele nós somos radical em tudo. Então, muitas vezes nós estamos aqui numa luta travada, porque irmãos são descompromissados, irmãos são desleixados, irmãos são rebeldes, irmãos são, sabe, parece que eles estão fazendo as coisas assim. Por que isso, pastor? Por que é tão difícil, pastor? Porque essas pessoas não têm, querido, intimidade com Deus. A intimidade com Deus leva a gente a ter um coração quebrantado, compromissado. A liberdade que Deus nos dá leva-nos a ser responsáveis e não irresponsáveis. É desse jeito. E olha,
Por último, uma só carne, eu só consigo ser se vivermos na carne, sem estarmos na carne. O que é isso, pastor? Queridos, nós não temos noção do que é graça. Pensamos que a graça é fazer aquilo que me dá na telha. Pensamos que Jesus me deu liberdade para eu fazer, pensar e ser do jeito que eu quero ser, pastor. Eu tenho liberdade. Você tem liberdade, querido, com responsabilidade. Graça não é irresponsabilidade. O Senhor veio e a graça dele não é para você pecar, não. A graça dele, querido, é para você corrigir, é para você ser santo, é para você, consertar. A graça dele é para você se ajustar e se alinhar ao céu, ao padrão do céu. Aleluia! Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus assim, mais ou menos? Dê um glória a Deus aí, irmão. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, sabe? Não é desse jeito, não. A graça não só nos habilita a ter todas as coisas, mas a graça também nos habilita a abrir mão de todas as coisas. E aí, você está disposto a abrir mão de tudo? Isso é graça. Então o cara fala muitas vezes, a graça do Senhor. A graça do Senhor para você é quando é conveniente para você. Muitas vezes é assim. Eu sei que hoje muita gente quer se divertir, ouvir boa música, frequentar igrejas deslocadas, ou igrejas que são assim, da moda, né? Igreja, pastor, aquela igreja tem uma mensagem, aquela igreja é boa, aquela igreja dá para a gente, né? Porque dá para a gente se divertir, pular, legal, pastor. Tem muita gente assim hoje, irmão. Não gostei daquela igreja. Você perguntou a Jesus que é essa igreja que você tem que ficar? Perguntei, pastor. Então como é que você não gostou dela? Sabe por que você não gostou dela? Sabe por quê? Porque na verdade você não ouviu Deus falar. Porque quando Deus fala com a gente, irmão, a gente tem temor no coração. E quando Deus fala para a gente que é aqui que eu tenho que ficar, eu vou valorizar o lugar onde eu tenho que ficar. Eu vou honrar os meus líderes, vou honrar os meus irmãos. É desse jeito. Então, pensa bem. Pastor Marco Aurélio não chama ninguém para vir para se tornar membro da família Vida e Paz, não. Eu mesmo falo para os meus líderes, falo para os líderes de célula, por favor, não convidem crentes de outras igrejas para poder irem nas células. E muito menos de vir na igreja. Porque se ele é crente de outra igreja, ele tem que ir para os cultos da igreja dele, tem compromisso lá. Ele tem um pastor lá que vela pela alma dele. Eu não velo pela alma dele não, pela vida espiritual dele não. Agora pela sua sim. Então você tem que pensar nisso. Deus me colocou aqui no Brasil não presta o Brasil. Não, meu irmão, você é brasileiro, você tem que amar essa pátria. É aqui que Deus te colocou, louvado seja o nome do Senhor. Começa a declarar diferente, E aí você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Aleluia. Pastor, não gosta desse presidente, mas foi Deus que colocou ele lá, acabou. Quando Deus colocou Lula, mesma coisa. Nós erramos muito quando nós não honramos nossas lideranças, nossas autoridades, porque foi Deus que estabeleceu. E ponto final. É desse jeito, pastor, é desse jeito. A graça de Deus nos deu livre acesso ao Pai, aleluia. A graça de Deus, querido, é algo tão maravilhoso que Ele derrubou o muro que separava a minha comunhão com Ele, aleluia. Isso é graça. E o que nós fazemos com essa graça? O que os crentes fazem com essa graça? Quem é Jesus? Aí quando o sujeito chega lá e ele diz assim, eu não te conheço. Como o senhor não me conhece? Eu ia na igreja, frequentava a igreja, dava o dízimo na igreja. Olha, eu evangelizei, eu pregava, fazia, mas não te conheço. Por que o senhor não me conhece? Você nunca teve intimidade comigo. Você já viu a sua agenda dessa semana? Na sua agenda dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta, qual horário que você tem lá para ele? Tem que ter intimidade. Todo dia eu durmo com a minha mulher. Todo dia eu tenho tempo com a minha esposa. Então todo dia eu tenho que ter tempo com meu pai. Eu tenho que conhecer, eu tenho que experimentar. Se eu perguntar aqui, quantos crentes têm experimentado aí? Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você.
Na Bíblia, a palavra carne é tanto utilizada para expressar corpo natural, como carnalidade. O que eu quero dizer com isso aqui? É que é possível viver na carne sem estar na carne. Quantos estão entendendo isso aqui? Eu vou repetir. É possível viver na carne sem estar na carne. Aonde está isso, pastor? O texto vou ser muito conhecido de vocês. Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo nesta carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então é possível sim viver na carne, querido, sem estar na carne, sem que a carnalidade vença. Paulo está dizendo: eu vou crucificar a carne juntamente com Cristo. Ele passou por uma transformação. Ele vivia o evangelho na carne. Aí você olha para hoje, para os crentes, muitos crentes hoje estão assim. Quem é Jesus para você? Ah, Jesus é meu Salvador, meu Senhor, né? Jesus é o meu brother. Jesus, mas você não vê a transformação na vida dele nunca. Você não vê ele persistente, perseverante. Ele sempre está em nuances, ele sempre está instável. Ele sempre está, sabe, você nunca pode contar com ele, você tem dificuldade de contar com ele tem dificuldade de lidar com a autoridade, porque ele teve problema com o pai dele, com a mãe dele. Mas você nunca teve problema com um pai que verdadeiramente te fez no ventre da tua mãe. Você nunca teve problema com um pai que sempre te sustentou. Você nunca teve problema com um pai que sempre te livrou. Você nunca teve problema com um pai que sempre esteve próximo de você. Nunca teve. Então para com essa ladainha. Para com esse negócio, então vai procurar um psicólogo. Se o negócio for muito sério, procura um psiquiatra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não justifica os problemas que você teve para ser uma pessoa que Deus te chamou para você não ser. Porque Deus quer te transformar. E eu vou terminar aqui dizendo para você o seguinte. Um exemplo, claro. Alguns aqui vão se lembrar na hora que eu estava. Lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, mas no livro de Êxodo, quando a família de Coré, toda a sua parentela, os seus outros 2 irmãos, se rebelaram contra Moisés. E Deus então fez do céu abrir a terra. E diz a Bíblia que a terra engoliu 250 pessoas ali, daquela família. Morreram ali na hora. Mas, lá na frente, registra-se que 3 filhos de Coré não morreram. Eles se chamam Assir, Elcana e Abisaf. Eles eram do templo naquela época. Eles cuidavam do templo naquela época. E aí eu quero te dizer o que aconteceu com aqueles 3 jovens. O que aconteceu? Eles não podiam mais adorar a Deus no templo. Eles não podiam mais servir a Deus no templo. O que eles fizeram? Eu vou dizer o que eles fizeram. O Salmo 84, que tem gente que acha que foi Davi que escreveu, foi não. Aquele Salmo 84 foi escrito por esses 3 irmãos. Eles dizem assim, só vou ler 3 versículos só. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, pela presença do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, pois um dia na tua presença vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do Senhor e permanecer na tenda da adversidade, da perversidade. Meu irmão, aqueles 3 homens expressaram isso. Eu prefiro estar na tua presença. Ontem nós vimos o pastor Marcos Júnior pregando aqui sobre a presença de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós somos uma só carne, não importa, mesmo na carne, mesmo nesse corpo, o que nós mais ansiamos é estar na presença de Deus.
Pergunto eu a você: você anseia, você deseja todos os dias estar na presença de Deus, tirar um tempo? Gente, eu preciso arrumar um tempo, eu quero estar na presença dEle, eu preciso estar na presença dEle. Ei, eu preciso estar na presença dEle, eu preciso de um tempo, aleluia. E você acorda às 6, vai dormir às 10, e você não se preocupa em estar na presença dEle. Eu prefiro estar na presença dEle a estar em qualquer outro lugar dessa terra, aleluia, glória a Deus. Isso é ouvir de Deus o seguinte: vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. A presença. E duvida, a pessoa que entra na presença de Deus, duvido que ela saia de lá do jeito que ela entrou. Não sai. Não tem coisa melhor na vida. Eu vejo muita gente festejando, celebrando, saindo, amigos, sociabilidade. Tem até gente que não vem na igreja porque acabou a sociabilidade durante essa pandemia, não pode ter aglomeração, né? Mas cada um é cada um, né? Mas se ele ouvir o pastor dele, ele vai seguir o que o pastor está dizendo, porque o que eu estou dizendo é o que está na palavra. Mas cada um responde por si. Por que responde por si? Você lembra das virgens? Ei, me dá um pouquinho do seu óleo, como é que eu vou dar? Deixa eu te falar uma coisa: vida espiritual, vida com Deus, é cada um por si. Eu não vou prestar contas a Deus da vida espiritual da minha mulher. Cada um tem que prestar contas ao Senhor. Eu ministro nela, eu falo para ela, isso eu tenho que fazer. Por isso que meus discípulos eu falo para eles, por isso que a igreja eu falo para eles. Mas o senhor está tranquilo? Estou, porque eu já ministrei, eu prego, eu falo, eu aconselho. Agora não sou eu que vou fazer a obra no seu coração, quem vai fazer é o Espírito Santo, se você permitir isso, se você ansiar, se você desejar a presença do Senhor. Então, querido, trazendo a memória, Deus não criou o homem para que o conhecesse de longe. A ideia original, o propósito de Deus é trazer você para perto dele, para o jardim, volta. Um outro aspecto importante: é impossível sentir-se plenamente satisfeito realizando apenas a vocação. Eu estou fazendo, pastor, mas você não está perto dele, você não está próximo dele. Não, eu estou perto dele, eu estou próximo dele, eu estou amigo dele, eu estou conhecendo, estou tendo experiência com ele. Mas se essa experiência não está se evidenciando naquilo que Deus manda você fazer, querido, então tem alguma coisa errada aí. Isso pode ser fogo estranho, cuidado, pode ser fogo estranho. E olha, irmão, é possível que mesmo muitos crentes ativos, Jesus não os conheça. É possível, se não vivermos uma vida de intimidade com Deus. Próximo. E aí, meu irmão? Jesus conhece você? Quem é Jesus para você? É o tema da série. Eu sei que é uma palavra forte. Assim como ela está mexendo com você, meu irmãozinho, está mexendo comigo. Pode ser que muita gente está enganada, mas Deus, Ele sempre traz a oportunidade antes de estabelecer o seu juízo. Ele sempre nos revela, nos mostra. Nós não vamos morrer sem isso. Ele sempre traz. Nessa noite Ele está trazendo mais uma vez. Mais uma vez. Eu me lembro de uma pessoa que eu falei para ela assim, falei de Jesus, falei, volta e tal. Ela chorou, ela se ajoelhou e tal. Daí um mês, encontrei de novo, e aí, não, tô aí e tal, vou ver e tal. Já não estava chorando mais. Daí um mês, bateu, morreu. Acabou. Aí você vai dizer assim: Deus foi injusto, né, pastor? Levou um jovem novo, cheio de vida. Não, Deus nunca é injusto. Deus avisou para ele. Deus falou para ele. Deus só não falou para ele nem um dia, nem a hora. Aí Jesus falou para as virgens: vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Uma só carne é conhecer experimentando. E experimentar transforma. E o que transforma se evidencia.
traz luz e excelência para aquilo que é do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você que está em casa aí, fica em pé também, querido, se puder. Eu queria muito que todos vocês compartilhassem esse link. Ele estará disponível lá na nossa página, na página da nossa família. Muita gente precisa ouvir essa palavra. Muita gente precisa ouvir essa palavra. E eu não estou te falando das pessoas que não conhecem o noivo. As pessoas que conhecem o noivo. Pessoas que já passaram por uma igreja local. Pessoas que estão distantes, desfalecidas, pessoas que estão feridas. Família é assim, irmão. Eu nunca senti o ferido dentro da tua casa, pai, mãe, irmão. Mas é assim. A gente não tem que abandonar a família. Mas nós temos alguma coisa ainda maior. Se nós estamos sintonizados com o Senhor daquela família que se chama Jesus, as coisas vão mudar e vão se transformar. Para a ferida Ele vai trazer azeite, cura, transformação. Deixa eu orar por você. Você que tomou a decisão hoje de se tornar uma só carne, uma aliança que não se desfaz. Viver radicalmente, viver na carne sem estar na carne. Ser radical mesmo. Pai, obrigado, Pai, por essa noite tão maravilhosa, por essa palavra que o Senhor traz ao coração da igreja e de centenas de pessoas que terão acesso a essa palavra. Uma palavra de despertamento, uma palavra de alinhamento, uma palavra de prumo, uma palavra de zelo, uma palavra de cuidado, uma palavra, Senhor, que nos leva a um posicionamento, ó Deus, de verdadeiros adoradores do Senhor, de vivermos uma vida de intimidade, de experimento, de familiaridade, Pai, de experiências. Ó Pai, muito obrigado, meu Deus. Que nós estejamos sempre prontos, com a nossa lamparina, ó Deus, cheia do óleo, do azeite, cheia do Espírito. Que o Senhor abençoe cada família que aqui está representada, as famílias que estão em casa agora nos acompanhando. Que o Senhor, ó Pai, de alguma forma possa fazer aquilo que o homem não pode fazer. Que o Espírito Santo possa gerar a grande transformação na vida de cada um de nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós cremos nisso, nós oramos por isso e nós celebramos isso, para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia.